Olá, pessoal! Este é o 7º episódio da 2ª temporada do EpiDip Podcast. Neste episódio, discutiremos um assunto atual e muito importante: a poliomielite e a importância de ampliarmos a vacinação contra esta doença. E agora, é verdade que a poliomielite voltou? A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, foi descoberta em 1908, sendo uma doença infecto-contagiosa que pode ser causada por 3 tipos de poliovírus. A doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa, através das fezes e de secreções eliminadas pela boca de uma pessoa infectada, ou por objetos, água e alimentos contaminados com o vírus. Dessa forma, quando ocorre exposição à infecção, o vírus ataca o sistema nervoso central, podendo causar ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. A doença acomete com maior frequência as crianças, mas adultos não vacinados na infância também podem desenvolver a doença. Quem aí não se lembra do Zé Gotinha, não é mesmo? Ele foi um personagem desenvolvido lá em 1986 para atrair as crianças durante a campanha de vacinação contra a polio no Brasil. A vacina do Zé Gotinha é a vacina Sabin, uma vacina oral que contém o poliovírus vivo e atenuado, e também é chamada de vacina VOP, ou VOP. A VOP é muito eficaz, mas pode gerar como efeito adverso o chamado pólio vacinal, devido ao fato dessa vacina apresentar vírus ativos. Porém, este efeito adverso é considerado bem raro. Em 2012, foi criada uma segunda vacina para a poliomielite, a vacina Salk injetável, que contém o poliovírus inativado, sendo assim uma vacina mais segura e mais eficaz, chamada também de vacina VIP, VIP. Atualmente, o esquema utilizado no Brasil conta com 3 doses da vacina VIP injetável e pelo menos mais 2 reforços da vacina VOP, que é oral. Desde que esse esquema de combinação de vacinas contra a polio foi introduzido no Brasil há 10 anos, não foi mais reportado nenhum caso de polio vacinal, e até então a doença continua erradicada em nosso país. Em 1988, a doença era endêmica em 125 países, incluindo o Brasil. E em 2012, a erradicação da poliomielite foi declarada uma emergência global, em decorrência de surtos de novos casos acontecendo em vários locais do mundo. Agora, em 2022, o Brasil completa 32 anos sem registrar nenhum caso de poliomielite. Isso só foi possível através de campanhas nacionais de imunização que foram fundamentais para o controle da doença e para que a cobertura vacinal tivesse bons resultados. Em 1994, o Brasil recebeu da Organização Mundial de Saúde o certificado de erradicação da transmissão autóctone do poliovírus selvagem. E desde então, o Brasil é considerado referência no controle da poliomielite, sendo que a sua estratégia vacinal foi replicada em diversos outros países. O vírus da polio tem uma alta capacidade de dispersão em regiões com baixa cobertura vacinal. A polio é uma doença que não tem um tratamento específico, mas é altamente evitável por meio da vacinação em massa. O grande problema é que nos últimos anos a cobertura vacinal caiu abaixo de 80% na maioria dos países das Américas, inclusive no Brasil, que, de acordo com um boletim recente divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde, apresenta um risco muito alto de reintrodução do vírus selvagem da polio a qualquer momento.
Apesar da polio ainda estar erradicada na maioria dos países do mundo, o vírus continua circulando em alguns países, principalmente no Paquistão e no Afeganistão, onde a polio ainda é considerada uma doença endêmica. Casos isolados de polio foram relatados recentemente em alguns países, onde a doença já estava erradicada, como nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, em 2022, apareceu um caso suspeito de pólio no Pará, mas o caso foi recentemente descartado pelo Ministério da Saúde e reportado como um efeito adverso raro à vacinação com a vacina VOP, que é a vacina oral. Nessa situação específica, a criança de 3 anos lá no Pará, ela foi vacinada de maneira inadequada e acabou apresentando sintomas semelhantes à poliomielite, mas atualmente o caso já foi esclarecido e a criança está bem. A meta do Programa Nacional de Imunizações no Brasil é vacinar contra a polio no mínimo 95% das crianças menores de 5 anos. Desde o ano de 2016, o Brasil não bate a meta estipulada e a cobertura vacinal tem caído ano a ano, sendo que agora, em 2022, atingimos a pior cobertura vacinal contra a polio dos últimos 10 anos no Brasil, com apenas pouco mais de 60% do público-alvo vacinado até o mês de novembro. E respondendo à pergunta inicial deste podcast, a polio ainda não está de volta ao Brasil, mas não podemos baixar a guarda e interromper a imunização no esquema recomendado, pois ainda existe o risco iminente de retorno da doença em escala mundial. A vacinação é indiscutivelmente a melhor maneira de prevenir a polio. Pais e responsáveis bem informados, filhos vacinados. Vacinas já salvaram muitas vidas e vão continuar salvando. Só depende de você. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.